103 Sword Golf Magic. Capítulo 501 Autor, War Maizashi. Esse capítulo veio de novelfull.com. Por favor confira o site, link na descrição. As nuvens negras acima da zona da Imperatriz Cobra mantinham escuridão perpétua, o que não ajudava no clima nervoso de todos. Os soldados raramente falavam, pois precisavam estar no auge de sua concentração o tempo todo. Eles sabiam que o inimigo iria aparecer. Eles só não sabiam quando e de onde apareceriam. Sylvia já havia mostrado o poder do véu da escuridão de Susan, e Susan certamente aproveitaria aquele feitiço mais uma vez. Todos sabiam que todo o exército de Susan ficaria escondido até que estivesse pronto para atacar. Sempre que isso seria. E o pior de tudo, não havia contra-ataque ao Darkness Veil. Nem Sylvia nem Gerald poderiam vir com qualquer tipo de feitiço ou círculo mágico que fosse capaz de sentir o véu das trevas. Isso significava que o primeiro ataque de Susan e do Conselho seria gratuito. Eles tiveram a iniciativa, o que era um pensamento assustador, já que ela tinha dezenas de altos magos seguindo seu comando. Um ataque concentrado de tantos altos magos foi devastador. Todos sabiam que muitas pessoas morreriam durante o primeiro ataque. Eles só esperavam que não fossem eles. Horas se passaram. Shang continuou parado na frente dos 5 magos médios altos que estavam em frente ao edifício fortificado. Seu olho direito estava fechado e ele manteve o foco em seus arredores. Gerald pairou no ar. Felizmente, embora seu feitiço voador custe muito mana para ser ativado, não custou muito mana para mantê-lo. Gerald pairava acima do exército como um farol de esperança e poder. Ou como um alvo. A espera foi tensa. Parecia uma eternidade. O olho direito de Shang se abriu. Xing. 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 De repente, mais de 80 Igmages apareceram em uma formação de semicírculo atrás de onde todos estavam de frente. Ainda mais, 9 desses mais de 80 altos magos eram últimos grandes magos. Os 4 membros restantes do Conselho Principal obviamente também reuniram os 5 do Conselho Secundário no oeste do Reino Skitunder. Darkness Veil pode manter os magos escondidos, mas não pode esconder as flutuações de mana. Shang abriu os olhos quando sentiu uma quantidade astronômica de mana basicamente disparando em um local atrás deles. Esta foi a absorção de mana de mais de 80 magos superiores preparando feitiços. Enormes bolas de fogo, tempestades de gelo, ondas de metal que cortam o espaço, relâmpagos reunidos, tempestades cortantes, pedras pesadas, tudo isso apareceu em uma cacofonia gigante de destruição acima dos altos magos inimigos. Todos eles prepararam seus feitiços em um instante. Tinha sido tão rápido que ninguém havia saído de seu lugar ainda. Seus corpos estavam apenas começando a entrar em uma posição de batalha. Naquele momento, apenas terror, medo e antecipação existiam nas mentes das forças de Gerald. Por um lado, o momento que eles temiam havia chegado, mas, por outro lado, a torturante espera finalmente acabou. Cobrar. O sentido do espírito de Gerald é transmitido a todos abaixo dele. Os joelhos dos guerreiros se dobraram ao mesmo tempo. Os magos estavam todos lançando o mesmo feitiço. Então, a onda de destruição atingiu todos eles. Mesmo que a onda de destruição parecesse uma entidade, na verdade era composta de muitos pequenos ataques direcionados. Parecia uma onda singular, mas o sentido espiritual de todos podia identificar imediatamente os próprios ataques direcionados a eles especificamente. Shang também sentiu os feitiços direcionados a ele. 3 membros do conselho. 3 membros do conselho estavam mirando com seus feitiços. 3 altos magos atrasados. Ao mesmo tempo, também ficou claro quem estava mirando em Sylvie e Gerald, e também ficou claro qual era a estratégia do conselho para esta batalha. Gerald tinha 5 feitiços direcionados a ele, sendo um deles um feitiço de escuridão rápido e poderoso. 5 membros do conselho tinham como alvo Gerald, incluindo Susan. Sylvie estava sendo o alvo de um raio rápido, que aumentava a umidade ao redor para dar um alcance maior. Este feitiço era o melhor dos 2 mundos. Era tão grande quanto uma área de efeito de feitiço,
Mas assim que algo entrava na área de efeito, o raio se concentrava no alvo com um ataque concentrado. Este era um oponente com o qual Sylvia teria grandes problemas. E agora, o plano deles estava claro. Sylvia poderia lutar contra um membro do conselho igualmente, e o conselho também enviou um membro para ela. Gerald poderia lutar contra 5 membros do conselho igualmente, com Susan entre eles, e o conselho também enviou 5 membros, incluindo Susan, para ele. Shang não era tão poderoso quanto Gerald, mesmo com seus feitiços de aumento. No máximo, Shang poderia vencer 2 membros do conselho. Mas eles enviaram 3 para atacar Shang. Obviamente, eles queriam protelar Gerald e Sylvia até que Shang fosse morto. Então, os 3 últimos grandes magos se juntariam ao quarto e matariam Sylvia. Por fim, todos os 9 membros do conselho se concentrariam em Gerald. Gerald podia lutar com 5, mas não com 9. Mas o conselho também sabia que Gerald levaria alguns deles com ele para a vida após a morte. Shang se concentrou nos 3 feitiços que vinham contra ele. Shang mal foi capaz de reagir ao ataque de Duke Blast Furnace, e ele nem mesmo viu verdadeiramente o feitiço de Sylvia. Mas isso foi quando ele não estava sob seus feitiços de aumento. Agora, ele podia discernir suas características e reagir apropriadamente. Um feixe de fogo concentrado e maciço, uma coluna de pedra que se transforma em uma lança de faíscas de vento dispararam contra Shang. Todos os membros do conselho conheciam mais de um conceito, e isso ficou claro ao olhar para seus feitiços. O feixe de fogo parecia normal do lado de fora, mas Shang podia sentir o Atmana dentro dele. Isso significava que o feixe não explodiria assim que atingisse o alvo. Em vez disso, perfuraria seu alvo como uma lança ardente. A coluna de terra tinha muito Watermana saindo dela. Em comparação com a terra normal, esta coluna pode fluir e mudar sua forma como a água enquanto ainda é tão dura e pesada quanto a rocha mais dura. Mas o mais preocupante foi o terceiro feitiço. O maior problema para Shang ao lutar contra magias acima de seu nível era a velocidade. A principal razão pela qual ele sempre perdia era devido aos ataques de seus oponentes superando amplamente sua própria velocidade. Quase toda a defesa de Shang dependia de ser capaz de evitar e aparar ataques, e era preciso velocidade para ambos. E a lança do vento faiscante. Sua velocidade era irreal. Ele combinou a velocidade base do elemento vento com a velocidade adicional do elemento relâmpago. Em comparação com os outros 2 feitiços, não tinha o poder bruto e destrutivo, mas mais do que compensava com a velocidade. Este membro do conselho foi o contador perfeito para Shang. PND no véu a lança de vento atingiria Shang primeiro, com os outros 2 feitiços atingindo simultaneamente logo depois. O plano deles era óbvio. Shang precisaria se defender do primeiro feitiço, o que o deixaria aberto a um ataque devastador logo em seguida. Isso seria quando os outros 2 feitiços o matariam. Sword Golf Magic. Capítulo 502. Todos reagiram ao mesmo tempo. Enquanto os feitiços atiravam no exército de Gerald, os guerreiros pularam com toda a força. No passado, isso seria uma sentença de morte para os guerreiros. Afinal, eles seriam alvos fáceis no ar. Mas as coisas haviam mudado. Enquanto ainda tiravam para cima, todos os guerreiros pousaram em suas armas e dispararam para frente. Enquanto isso, o feitiço que todos os magos de Gerald estavam lançando era Mana Step. Anteriormente, os guerreiros haviam bloqueado o caminho dos mages, mas com eles pulando para longe, os mages estavam livres para Mana Step em qualquer direção. Sylvia conseguiu evitar o feitiço direcionado a ela com um simples passo de mana. Como Latig Mage, ela poderia reagir a um ataque de outro Latig Mage. No entanto, os outros magos não tiveram a mesma sorte. Assim como os membros do conselho escolheram seus alvos, todos os outros altos magos também escolheram seus alvos. E apenas alguns deles atacaram os guerreiros. Apenas 10 feitiços foram disparados contra o exército coletivo de 65 guerreiros Truipat Stage, e todos os feitiços erraram. Este foi apenas um show para forçar os guerreiros a quebrar sua formação.
Os 10 feitiços nunca foram feitos para matar os guerreiros. Com os 9 membros do conselho visando Geralt, Sylvia e Shang, e com 10 magos visando os guerreiros, ainda havia cerca de 60 feitiços desaparecidos. 20 dos 60 feitiços restantes estavam atirando no edifício fortificado. Susan teve tempo suficiente para explorar tudo e bolar um plano, e quando ela viu os 5 Midig-Magos defendendo o prédio, ela decidiu lidar com eles diretamente. PND no véu 20 Midig-Magos estavam mirando os 5 Midig-Magos com feitiços combinados, exibindo o poder dos feitiços de um Peak-Mage. 5 Midig-Magos combinaram seus poderes em 4 grupos, o que significa que 4 Peak-Mage Spells estavam atirando neles. Estes eram todos os magos médios a que o conselho tinha acesso. Todos os outros magos eram altos magos iniciais, e não havia um único alto mago inicial no exército. Os 9 Latig-Mages visaram Geralt, Shang e Sylvia. Os 20 Midig-Mages atacaram o prédio. 10 dos 55 primeiros altos magos estavam forçando os guerreiros a quebrar a formação. E os 45 altos magos iniciais restantes estavam atacando os altos magos iniciais do exército de Geralt. Ainda mais, 13 Early-Mages estavam mirando em um Initial-Mage cada. Isso foi devastador. Se esses ataques tivessem sido lançados por altos magos iniciais, os altos magos iniciais de Geralt seriam capazes de reagir. Mas o inimigo não tinha Initial-Mages. Os 15 magos iniciais do exército de Geralt que foram alvejados não foram rápidos o suficiente para reagir com Mana Step. Todos os magos do exército de Geralt tinham seus escudos de mana ativos por horas até agora, mas que diferença isso fazia quando eles eram alvos de 3 altos magos um nível acima deles? Nada. Os olhos dos altos magos iniciais se abriram em horror e choque. Eles sabiam que iria morrer. Geralt tinha cerca de 30 Igmages, mas cerca de 20 deles eram Initial Igmages. Em apenas um instante, 15 dos 20 altos magos iniciais morreram, deixando 5 deles. E 3 desses 5 estavam dentro do prédio para manter ativos os feitiços de aumento de Shang. Quase todos os altos magos iniciais fora do prédio foram mortos no primeiro ataque. Metade de todos os altos magos sob o comando de Geralt morreram. Este foi um golpe devastador. Ao mesmo tempo, os 4 feitiços mágicos de pico alto lançados pelos 20 magos médios altos estavam atirando nos 5 magos médios altos que defendiam o edifício fortificado. O Mana Shield de um Midig-Mage não resistiu ao poder do feitiço de um Peak-Mage. Os 5 magos médios altos olharam para o feitiço. Geralt já havia sofrido perdas devastadoras e só pioraria a partir daqui. Ou seria? Boron. Os 4 feitiços extremamente poderosos chegaram, mas antes que pudessem atingir 4 dos 5 Midig-Mages, um gigantesco escudo apareceu ao redor deles. O Véu das Trevas era provavelmente o melhor feitiço de ocultação no reino Skitunder, mas isso não significava que não houvesse outros. Os olhos dos 20 altos magos se abriram em choque quando o gigantesco escudo apareceu. Este escudo foi obviamente criado por um poderoso círculo mágico. Mas eles não tinham visto tal círculo mágico. Susan também não os havia avisado sobre isso. De onde veio esse círculo mágico? Rachadura. No entanto, os 4 feitiços eram simplesmente poderosos demais e, depois de bloqueá-los por um instante, os 4 feitiços romperam. Bang. 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 Mas os 5 Midig-Mages imediatamente dispararam seus próprios feitiços contra eles. Este breve momento deu a eles tempo suficiente para condensar um feitiço ofensivo cada um. Ainda mais, a barreira enfraqueceu substancialmente os feitiços de ataque. Naquela época, George havia sido morto por alguém essencialmente afogando-o em riqueza. E hoje, 4 feitiços extremamente poderosos foram parados jogando riquezas neles. Cristais de mana com um valor coletivo de 1,5 bilhão de ouro foram sacrificados neste exato momento. Isso representava 75% de toda a riqueza acumulada que Geralt possuía. Tudo por esta única barreira.
Os 4 feitiços de ataque foram destruídos e os 5 magos médios altos estavam prontos para revidar. Claro, 5 mid-magos não poderiam vencer contra 20 por conta própria. Mas eles não estavam sozinhos. Bang! 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 Como uma barragem de foguetes, os 20 guerreiros mais poderosos explodiram no grupo de mid-magos. Os outros 45 guerreiros atiraram nos 55 Early-magos. No céu, nuvens violentas de tempestade estavam se formando. Este foi um sinal de que geral também estava liberando seu poder. Ao lado, os restantes 4 altos magos iniciais, 5 altos magos iniciais e 3 magos médios altos estavam preparando seus feitiços para atirar no exército de altos magos iniciais. Na parte de trás, Sylvie estava preparando seus feitiços contra seu oponente. No céu, Gerald estava preparando seus feitiços contra o Conselho depois de lidar com o ataque inicial. As batalhas foram definidas. 15 pessoas do lado de Gerald já haviam sido mortas. No entanto, no total, 16 pessoas morreram. E, de fato, os 15 altos magos iniciais morreram após a 16ª pessoa. Pouco antes dos feitiços atingirem os 15 magos iniciais, uma explosão brilhante de luz apareceu no meio do acampamento de Gerald. Um instante depois, uma enorme explosão de raios e vento explodiu a 500 metros de distância. Como Darkness veio não conseguia esconder as flutuações de mana, os magos emboscados não podiam ativar o Mana Shield. O plano deles era lançar seus ataques, ativar o Mana Shield e começar a batalha. Isso deve ser fácil. No entanto, o ataque de um membro do conselho foi rápido demais. Relâmpago e vento. A combinação mais rápida de elementos. E quando Shang usou a reflexão com sua espada colossal naquele ataque. Bem, os outros 2 membros do conselho olharam com horror quando seu colega membro do conselho foi transformado em pó por seu próprio feitiço. A primeira baixa na guerra foi um dos membros do conselho. Algo que ninguém esperava. E então, seus ataques chegaram ao local de Shang. Boron. Sword Golf Magic. Capítulo 503. Depois que o raio foi refletido por Shang, ele imediatamente se concentrou nos outros 2 ataques. Assim como o inimigo havia previsto, Shang não poderia lidar facilmente com esses 2 feitiços depois de lidar com o primeiro. Uau! Naquele momento, os arredores de Shang começaram a virar pó quando ele ativou seu domínio da entropia. Ao mesmo tempo, ele colocou sua espada colossal na frente dele. Bang! Shang foi soprado para longe pela coluna flexível de terra enquanto o feixe de fogo se transformou em puro mana. Ao mesmo tempo, toda a pele de Shang e muitos de seus músculos foram sacrificados ao domínio da entropia, enchendo sua armadura de sangue. Shang imediatamente curou seu corpo usando quase metade de sua energia vital. Os magos só se distraíram por um instante com a morte de seu companheiro e já haviam se concentrado em Shang novamente. Enquanto Shang ainda estava voando, água curativa saiu de sua armadura, recarregando sua energia vital. Foi exatamente por isso que Shang decidiu destruir o segundo feitiço com seu domínio da entropia em vez de usar sua armadura. Enquanto sua armadura permanecesse inteira, ele não ficaria sem energia vital tão cedo. Shang pousou a cerca de 1 quilômetro de distância. A força do pilar era verdadeiramente extraordinária. Mas apenas um instante depois, uma onda de fogo duro varreu em sua direção, e Shang também pode sentir o ar acima dele se encher de terra e água mana. Ambos usam feitiços associados à força física. Eu posso lidar com feitiços baseados em energia com refração e reflexão, mas lidar com esses tipos de feitiços torna muito difícil chegar perto com minha espada colossal. O olho direito de Shang brilhou. Bang! Então, ele explodiu para o lado. Devido à distância, Shang foi rápido o suficiente para evitar a onda de fogo duro, mas os segundos feitiços já haviam sido preparados. Shang podia ver algo como nuvens feitas de terra lamacenta sendo criadas acima dele e, um momento depois, vários picos aterrorizantes dispararam contra ele do céu. Peandanovel.com, M. Clink. Clink. Clink.
Shang continuou correndo enquanto aparava os espinhos um por um. Sem seus feitiços de aumento, ele não seria capaz de fazer isso. Mas então, o próximo feitiço já havia chegado. Vários pilares de fogo saíram do chão na frente de Shang. Bang! 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 Shang desencadeou um Fire Blast após o outro enquanto ele rompia pelos pilares de chamas. Eles estavam terrivelmente quentes, mas Shang conseguiu manter sua temperatura em um nível seguro graças a seus Fire Blasts. Felizmente, não havia mana terrestre dentro desses pilares de fogo. Shang conseguiu se afastar cada vez mais dos magos. Os dois membros do conselho olharam para Shang com os olhos estreitados. Eles deveriam matar seu alvo primeiro, e a constante fuga de Shang tornava isso difícil. Eles trocaram vários planos com seus sentidos espirituais em um instante. Xing. Xing. Ambos desapareceram com Mana Step e chegaram a cerca de 500 metros de Shang. Seus fossis já haviam preparado seu próximo conjunto de feitiços. Os magos lançaram mais 2 feitiços antes de liberar todos os 4 de uma vez. Koun-Tsuor não seria capaz de bloquear tudo isso. Shang pode ver vários pilares de fogo em terra disparando contra ele de várias direções, e ele também notou 2 ondas adicionais de terra e fogo vindo de lado. Ele só podia bloquear com sua espada em uma direção. No entanto, ele já esperava algo assim. Ele já havia atingido seu alvo e esses feitiços não importavam mais. Uau! Nesse momento, ocorreu uma gigantesca explosão de luz que pôde ser vista a dezenas de quilômetros de distância. No entanto, esta foi apenas uma explosão entre muitas. Afinal, quase 100 altos magos no total estavam lutando aqui. Houve explosões gigantescas por toda parte. Por causa disso, a enorme explosão de luz passou despercebida, exceto pelos 2 membros do conselho que seguiam Shang. Bum! Seus feitiços atingiram a enorme cúpula de luz, destruindo grande parte dela, mas seus feitiços ainda foram interrompidos no final. Nas profundezas da cúpula de luz, o corpo de Shang se atrofiou em um grau assustador, mas a água curativa chegou um instante depois. Ao mesmo tempo, a luz ao redor de Shang entrou em sua espada colossal, que rapidamente começou a queimar com fogo negro. Os 2 membros do conselho ainda estavam a mais de 500 metros de distância, e Shang não conseguiu chegar lá rápido o suficiente. Mas isso não importava. Depois de usar Brilhance, Shang correu para a frente e desceu. Sim, Shang não conseguiu alcançar os membros do conselho. No entanto, era preciso lembrar que não era um duelo. Isso foi uma guerra. Rachadura. Sob a força impossivelmente poderosa de Dusk, o Mana Shield de um Midig Mage quebrou em pedaços, e o próprio Mage foi transformado em pó. Sim, esse era o objetivo de Shang. Se ele não pudesse se aproximar facilmente dos 2 membros do conselho, ele simplesmente iria atrás de outra pessoa. O Midig Mage que acabara de morrer estava lutando contra um guerreiro enquanto um dos 5 Midig Mages que defendiam o edifício fortificado o ajudavam. Devido à cacofonia de destruição acontecendo ao redor de todos, o Midig Mage não percebeu que a explosão brilhante ao lado dele tinha sido direcionada a ele. Além disso, Brilhance também distorceu os sentidos do espírito, tornando difícil perceber a aproximação de Shang. O guerreiro que estava lutando contra o mago olhou chocado para o Conde Espada. Shang podia ver gratidão em seus olhos. Bang! No entanto, Shang teve que explodir novamente quando os 2 membros do conselho continuaram a atacá-lo. Felizmente, os 2 membros do conselho ignoraram completamente o guerreiro. Shang era de importância muito maior para eles. O guerreiro estreitou os olhos e atacou outro Midig Mage, que atualmente estava empurrando outro guerreiro. Ao mesmo tempo, Shang estava atacando os membros do conselho novamente, sua espada agora em seu grande estado de espada. Enquanto Shang avançava contra eles, seu corpo parecia ficar cada vez mais quente. Todo o corpo de Shang sofreu queimaduras graves e tornou-se cada vez mais difícil para ele se mover. Os 2 membros do conselho perceberam que algo estava acontecendo. A aura do Conde Suor tornou-se instável. No entanto,
Eles já haviam preparado seu próximo conjunto de feitiços. E então, Shang parou. O ar ao seu redor se distorceu enquanto o quente e frio lutavam entre si. Então, uma pausa. Por um momento, tudo pareceu se estabilizar em torno de Shang. Uoron. Um domínio de frio extremo de repente saiu do corpo de Shang, abrangendo completamente os 2 quilômetros circundantes, incluindo os membros do conselho. O domínio chegou em um instante e eles não conseguiram reagir. Seu mundo inteiro se transformou em um inferno gelado, e eles podiam sentir sua mana sendo drenada lentamente enquanto a frieza gelada tentava passar por seus escudos de mana. Shang havia ativado seu domínio gelado. Lua Nova. Sword Golf Magic. Capítulo 504. No começo, o Issimana Enilmon consumia apenas um pouco do mana dos membros do conselho, mas um pouco depois, começou a consumir rapidamente o mana deles. Todo esse mana dentro de Nilmon estava se movendo rapidamente para eles. Era quase como se Shang quisesse afogá-los nisso. Normalmente, Shang usava Nilmon contra feras para facilitar o ataque e usar Frostbite Piercing Code. Mas esses dois ataques não ajudaram contra mages. O poder desses ataques era baixo e eles visavam romper armaduras, não escudos de mana. Por causa disso, Shang estava simplesmente empurrando o máximo de Ice Mana que podia para eles, consumindo sua mana. Os dois magos ficaram surpresos que Shang pudesse invocar um domínio de gelo tão poderoso. Eles não tinham ouvido falar sobre essa habilidade antes. No entanto, eles não eram inexperientes e sabiam como lidar com tais domínios. Xing. Ambos usaram Mana Step e se retiraram do domínio. Eles notaram que o corpo de Shang havia ficado instável antes de invocar este domínio, o que significava que havia custado muito a ele. A melhor opção era recuar até que desaparecesse. Mas quando Shang os viu recuar, seu olho direito brilhou. Todo esse Mana Enilmon parou de se mover em direção a eles, e Shang avançou em uma direção diferente. Um segundo depois, Shang chegou a um campo de batalha diferente. As constantes explosões acontecendo em seu domínio consumiam seu Ice Mana como um louco. Shang rapidamente reuniu todo o Ice Mana dentro de Nilmon e jogou em 30 dos Early Mages lutando contra os guerreiros. Os domínios eram convocados o tempo todo em tal guerra, e era normal estar dentro do domínio de outra pessoa, mesmo que não estivesse lutando contra o dono desse domínio. Por causa disso, os magos ignoraram os domínios em que estavam, a menos que fosse o domínio de alguém com quem estavam lutando no momento. Os A30 Early Mages perceberam que sua mana estava sendo rapidamente consumida e seus olhos se arregalaram em choque. Xing. Todos os 30 Mages usaram Mana Step e se retiraram do domínio. Nesse curto segundo, Shang já havia usado toda a mana de gelo de Lua Nova. Ele havia jogado tudo nos altos magos primitivos. Ele não havia matado nenhum deles, mas tinha certeza de que havia consumido pelo menos 10% da mana de cada Early Mage e também os forçou a abandonar seus feitiços atuais para lançar Mana Step. Os guerreiros não esperaram e atiraram imediatamente após a retirada dos altos magos. Eles tinham a iniciativa agora e seus oponentes estavam ligeiramente enfraquecidos. Os membros do conselho perceberam que Shang havia dado outra ajuda substancial a seus aliados e rangeram os dentes. Eles deveriam matá-lo, mas de alguma forma ele conseguiu ajudar seus aliados. Os dois se comunicaram via Spirit Sense e decidiram mudar de planos. Seu alvo estava constantemente fugindo deles e ajudando seu exército. Mutar. Então, eles simplesmente fariam o mesmo. Seus olhos focaram no campo de batalha com todos os Midig Magias e prepararam seus feitiços. Shang percebeu isso e seu olho direito se estreitou. Ele puxou sua grande espada de volta, e ela pegou fogo. Então, Shang disparou uma onda de fogo negro contra eles. Os dois rapidamente perceberam e usaram o Mana Step. Eles podiam sentir o puro poder destrutivo dentro daquele ataque, e ser atingido por isso seria ruim. A onda negra de fogo errou e os dois olharam para o distante Shang. Ele estava atualmente a 3 quilômetros de distância deles, o que não era uma distância fácil de transpor. Se eles decidissem atacá-lo,
Precisariam usar 2 passos de mana consecutivos para chegar perto o suficiente para que ele não pudesse evitar seus ataques, e eles sabiam que ele apenas recuaria novamente. No final, eles decidiram se concentrar em outro campo de batalha. Bang! De repente, uma lança de fogo pousou em um de seus 2 escudos de mana e eles se concentraram em Shang novamente. Como ele lançou um ataque tão rápido de tão longe. Então, eles notaram que vários outros Shooting Stars e Densus já estavam atirando neles. Embora houvesse uma grande distância entre eles, os corpos dos 2 magos eram muito fracos para evitar o ataque à distância de Shang. Eles precisariam bloqueá-los com feitiços, usar Mana Step ou bloqueá-los com seus escudos de mana. Enquanto isso, Shang foi rápido o suficiente para evitar seus feitiços de tal distância. Pior ainda, ele pode até liberar seus ataques enquanto corre. Os 2 magos rapidamente conjuraram 2 campos de força na frente deles e os moveram, destruindo os ataques à distância de Shang. Eles se especializaram em lutar contra magos, e os ataques à distância de Shang não eram difíceis de bloquear. 3 segundos de ataque e bloqueios se passaram. Eles tinham certeza de que Shang teria que ficar sem mana em algum momento, mesmo com os feitiços de aumento. Ele estava apenas desencadeando muitos ataques. Outros 3 segundos se passaram. Os magos começaram a franzir as sobrancelhas. Seu oponente não parecia se cansar. Eles tinham certeza de que Shang já havia desencadeado mais de 200 ataques à distância, e o fato de ele ainda não estar cansado os estava chocando. Um dos magos notou um brilho de fogo no canto de seus olhos e o seguiu com seu sentido espiritual. Então, seus olhos se arregalaram de horror. Este foi um dos ataques ocultos de Shang, e não estava atirando neles. Bang! A estrela cadente atingiu um dos escudos de mana dos primeiros grandes magos. Quanto tempo? Há quanto tempo seu oponente estava fazendo isso? Eles estavam tão focados em lidar com os ataques à distância de Shang que não prestaram atenção ao seu redor. Afinal, mesmo que pudessem bloquear todos os ataques, eles ainda tinham que se concentrar neles. Shang tinha atacado outros magos todo esse tempo também. Shang notou a mudança nos olhos de seus oponentes e bufou. Eles notaram, hein? Sim, Shang estava atirando em outros magos também durante os últimos 4 segundos. Shang acertou cerca de 25 golpes em diferentes Air Mages durante esses 4 segundos. 5 desses tiros levaram à morte imediata de um alto mago inicial, enquanto os outros viraram a maré das batalhas individuais. Quando os 2 membros do conselho notaram, sua raiva explodiu. Eles foram feitos de tolos. Eles imediatamente decidiram que tinham que lidar com Shang imediatamente. Primeiro, eles iriam ao. Seus olhos se abriram quando um raio de fogo preto incrivelmente rápido disparou contra um deles do nada. Este ataque foi muito mais rápido do que os ataques à distância anteriores de Shang. Ao mesmo tempo, eles também sentiram o incrível poder desse ataque e sabiam que não poderiam se permitir ser atingidos por ele. Xing. Ambos usaram Mana Step para evitar o ataque. Shang sorriu. Starchatter de repente começou a mudar de direção no meio do voo. Não se deve esquecer que a espada pode controlar sua trajetória até certo ponto. Bang! Paen. Dan 0,60 metros. Uma colisão ensurdecedora reverberou pelos arredores quando Starchatter atingiu um Mana Shield. Mas o Mana Shield ainda estava inteiro. No entanto, o rosto do dono do Mana Shield ficou branco em estado de choque. Isso acabou de consumir 30% de sua mana. Um instante depois, uma agulha de gelo disparou contra ele. Ele cerrou os dentes, cancelou seu feitiço e usou o Mana Step para fugir para o lado. Seu oponente olhou para Shang e sorriu. Obrigada, transmitiu Sylvia. Ela esteve na defensiva o tempo todo devido aos poderes de seu oponente, mas Starchatter mais do que igualou o campo de jogo. Na verdade, ela tinha vantagem agora. Os 2 membros do conselho notaram o que aconteceu, e seu choque e raiva aumentaram. Primeiro, Shang matou um Midig Mage. Então, ele interferiu várias vezes nas batalhas dos primeiros grandes magos. E agora, ele havia interferido na batalha de Sylvia.
Ele impactou todos os campos de batalha, exceto o de Gerald. Sword Golf Magic. Capítulo 505. Isso foi ruim. Shang havia interferido em tantos campos de batalha diferentes. Se eles não parassem com isso, eles perderiam a guerra inteira. Os dois membros do conselho se comunicaram e decidiram fazer tudo. Eles estavam lutando com um gasto neutro até este ponto, usando apenas o máximo de mana que estavam regenerando, razão pela qual ambos estavam com 100% de sua capacidade de mana. Eles pensaram que poderiam lidar com Shang enquanto ainda tinham mana suficiente para ajudar os outros logo depois disso, mas esse não era o caso. Se eles quisessem lidar com Shang, precisariam queimar sua mana. Eles não se conteriam mais. Xing. Mas antes que eles pudessem formar um plano, Shang apareceu de repente entre os dois depois de deixar para trás uma raia negra. Choque. A espada entrou na mão de Shang depois de voar de volta. Shang fez pleno uso de todas as suas habilidades para impactar os outros campos de batalha e agora ele estava em seu estado de espada longa. Bang 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 bang. Shang liberou a raiva e atingiu o escudo de mana de um deles 5 vezes antes que ele pudesse reagir. Ao mesmo tempo, o corpo de Shang atrofiou consideravelmente, mas sua armadura estava curando. Xing. Xing. Boom. Uma enorme explosão apareceu no local onde Shang acabara de passar. Os dois magos lançaram seus feitiços naquele local e, se Shang não tivesse recuado com 2 choques, ele teria morrido agora. Ao mesmo tempo, uma Early Mage abriu os olhos em estado de choque. De onde veio esse guerreiro? Como ele chegou tão perto dela? A expressão de Shang não mudou. Ele não havia recuado em uma direção aleatória. Bang 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 crack. Depois de chegar ao lado do Early Mage, Shang usou Anger, destruindo seu Mana Shell em um instante. Xing. Xing. Shang usou outros 2 choques. Os olhos de um dos membros do conselho se abriram em choque quando Shang apareceu na frente deles novamente. Eles tinham acabado de liberar seus feitiços, mas Shang havia recuado, matado um Early Mage e retornado em menos de um segundo. Isso foi ridículo. Se Shang estivesse lutando sozinho, todo o mana em sua mente já teria sido usado, já que ele já havia usado o choque 5 vezes. No entanto, Shang contatou os 3 magos no edifício fortificado assim que ele entrou em seu estado de espada longa e contou a eles sobre seu plano. Nos próximos 5 segundos, eles colocariam o máximo de mana e energia vital possível nos círculos mágicos, mantendo Shang em seu pico. No entanto, eles ficariam sem mana depois que os 5 segundos acabassem. O gasto de energia vital e mana de Shang foi uma loucura. Bang 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 bang. Shang atingiu o Mana Shield de um dos membros do conselho novamente com raiva. O membro do conselho percebeu com horror que 20% de sua mana já havia desaparecido e usou o Mana Step para recuar. Ao mesmo tempo, o outro membro do conselho lançou uma terrível onda de fogo em Shang, que estava apenas alguns metros à frente dele. Xing xing. Bang 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 crack. Xing xing. O membro do conselho cerrou os dentes de ódio. Shang tinha acabado de recuar, matou outro Early Mage e voltou novamente. Mas assim que Shang chegou na frente do membro do conselho novamente, o focus do membro do conselho explodiu com uma violenta onda de fogo em terra. No entanto, Shang já esperava isso. Xing. 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 Desta vez, Shang usou choque 4 vezes seguidas. Então, Shang olhou para a pessoa à sua frente. A pessoa notou Shang e estreitou os olhos. A mão deles apontou para Shang em um instante. Boom! Abismo vem. Sim, Shang tinha acabado de chegar na frente de Susan. Xing. 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 Claro, Shang já estava recuando novamente. Ele nunca teve a intenção de atacar Susan. Ele sabia que não seria capaz de lutar contra ela sozinho. Bang! Um instante depois, um terrível raio espiral verde atingiu um dos membros do conselho perto de Susan e o jogou longe. Susan estreitou os olhos. Ela havia desperdiçado um de seus feitiços ofensivos em Shang agora, dando a Gerald uma abertura.
Susan rapidamente se concentrou em geral novamente e continuou lançando feitiços. Mesmo que Shang não tenha feito nada realmente, suas ações resultaram em um dos membros do conselho perdendo cerca de 40% de sua mana total. Shang chegou na frente de um de seus oponentes novamente. Boom! A área ao redor de Shang explodiu novamente antes que ele pudesse atacar. Xing chegou na frente do outro adversário. Bang 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 bang. O outro membro estava a 2 quilômetros de distância, e ele não tinha um feitiço preparado para lidar com Shang quando ele estava tão perto dele, deixando-o aberto à raiva. O mago rapidamente criou outro feitiço e o lançou. Boom! Xing. Shang recuou com mais 2 choques. Bang 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 bang. O rosto do oponente de Sylvia empalideceu quando ele de repente sentiu 20% de sua mana total desaparecer. Ao mesmo tempo, os 2 membros do conselho lutando contra Shang cerraram os dentes com tanta violência que o sangue escorria de suas bocas. Ele estava brincando com eles. Anteriormente, eles o perseguiram e ele interferiu em outros campos de batalha. Então, eles decidiram também interferir, mas Shang os deteve completamente. Por fim, eles decidiram dar tudo de si, mas Shang era tão incrivelmente rápido que eles não conseguiram pegá-lo. Os 2 tiveram que preparar poderosos feitiços de curto alcance para matar Shang assim que ele chegasse perto deles, mas sempre que eles os lançassem, ele simplesmente correria para um campo de batalha diferente, interferiria e retornaria novamente. Eles não conseguiram matar Shang porque ele estava recuando o tempo todo. Eles não podiam interferir em outros campos de batalha porque, se o fizessem, Shang os atingiria com sua horripilante barragem de ataques. Não havia nada que eles pudessem fazer. Ele era simplesmente muito rápido. Isso foi tão frustrante. Eles tinham que acabar com isso. Não importa o custo. O fogo apareceu de repente ao redor do corpo do Mago do Fogo, queimando tudo nos 100 metros circundantes em cinzas. Fogo também apareceu em seus olhos, e ele olhou para Shang. Shang chegou na frente do outro membro do conselho. Então, o outro membro do conselho chegou na frente de Shang ao mesmo tempo. A mão do membro do conselho disparou para frente, direto para Shang. Shang recuou. O outro membro do conselho usou Mana Step novamente e chegou na frente de Shang novamente. Shang continuou recuando enquanto o membro do conselho continuava perseguindo. Se Shang parasse, ele seria atingido por um feitiço aterrorizante. Shang não poderia mais interferir em nenhum outro campo de batalha. Estou quase sem mana. Naquele momento, Shang ouviu a mensagem do mago responsável por reabastecer o mana em sua mente. Shang havia usado muitos choques. Até mesmo as reservas de mana de um alto mago acabariam neste ponto. E você? Shang perguntou ao mago responsável por reabastecer sua energia vital. Ainda me restam cerca de 50%. Ok, esteja pronto para usar tudo isso agora. Entendido, o mago respondeu. Shang usou um último choque. O mago em chamas apareceu na frente de Shang novamente. A postura de Shang baixou enquanto seus braços se esticavam. O domínio ardente ao seu redor se transformou em pura mana enquanto a terra ao seu redor se transformou em pó. Espada começou a queimar com fogo negro. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.